Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fideli, sou psicóloga clínica e tô aqui no canal com mais um vídeo pra gente falar sobre saúde mental. Se você ainda não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Deixa o joinha se fizer sentido, porque assim o YouTube vai me ajudar a crescer e você vai ter contribuído para isso. E hoje eu vim falar sobre uma pauta bastante relevante que tem a ver com desistência de relacionamento. E sim, eu vejo muitos casais que acabam ficando juntos por diversos motivos. Às vezes por comodismo, às vezes porque acham que vai ser mais fácil, por medo da carência, por medo da solidão, por medo da rejeição, por diversos fatores. Esses casais, eles ficam adiando algo que já está previsto que vai acontecer. Até mesmo porque tem alguns sinais que eles são óbvios de que o relacionamento já não vai mais para frente. Existem alguns pontos que eu quero trazer aqui para vocês, mas antes eu quero deixar bem claro de que eu não sou a favor de términos de relacionamento. Eu sempre insisto muito para que casais façam terapia, possam se ressignificar, para que consigam entender juntos as suas diferenças e sempre apostem em melhorias antes do término. Mas em alguns momentos existe sim uma necessidade real de terminar, porque existem momentos em que não vai ter o que fazer. O casal já não se gosta mais, já não tem mais amor, não tem mais carinho, já não tem mais nada que um e outro possam estar compartilhando juntos. E aí, pelo bem da sua saúde mental, pelo bem da saúde mental do seu parceiro, pelo bem da família em si, é melhor que vocês já não estejam mais juntos. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é quando já não há mais respeito dentro do relacionamento. Quando não há respeito, significa que acabou ultrapassando todos os limites possíveis da relação. O respeito, ele tá ali e deve ser mantido com toda e qualquer pessoa, mas principalmente com a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida e que você divide a cama todos os dias quando você vai dormir. Eu quero dizer para vocês não aceitarem desrespeito dentro de uma relação, para vocês se posicionarem, dizer que não gostaram, que isso não deve acontecer novamente e colocarem de fato esse limite de uma forma que esteja bem esclarecido para o outro, porque ninguém merece passar por uma humilhação, por ser colocado para baixo, ser inferiorizado, menosprezado. Então não aceite isso dentro da sua relação. O segundo ponto que eu quero compartilhar é a questão da confiança. Poxa, você está com uma pessoa que você não confia é muito chato. Primeiro que vale você entender do porquê essa desconfiança, mas caso seu parceiro já venha em algum momento ter traído você, ou se vocês não confiam um no outro por X motivos, existe sim uma questão muito séria sobre como que você dorme à noite sabendo que a outra pessoa precisa viajar a trabalho, precisa ficar até mais tarde no escritório. Como é que você consegue ter uma vida saudável se você está o tempo todo surtando interiormente, ou às vezes até de forma externa, pensando no que pode ter acontecido, no que pode ter acometido, onde ele pode estar, fazendo com que de fato você não consiga dormir, não consiga parar de pensar, fazendo com que isso te deixe ansiosa, te deixe triste, te deixe até mesmo com dores físicas. Então assim, não vale a pena você estar com uma pessoa que você não confia. Você precisa segurar a mão de quem está contigo num propósito de vocês serem felizes juntos e não para trazer tanta infelicidade dentro da relação. O terceiro ponto vocês já devem imaginar que é a questão da comunicação. Quando os casais estão ao ponto de não conversarem, de não terem assunto, de irem para um restaurante e ambos ficarem mexendo no celular, ao invés de ter um diálogo, isso é algo bem suspeito. Porque tem um ditado que diz que quando acaba a conversa, acaba o amor também. E tem um outro ditado que diz assim, quando a mulher já não tá mais falando, desconfie. Se ela não quer nem mais brigar, se ela não tem nem mais vontade de discutir, desconfie. O problema é que isso vale também para homens. Às vezes o homem já tá tão cansado, tão saturado, que ele nem discute mais, ele nem briga. Ele só releva, vai pro canto dele ou ela vai pro canto dela e esperam que aquilo se resolva sozinho. O problema é que pessoas que não se comunicam não vivem uma relação. Você precisa ter a troca, saber o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, quais são os objetivos que vocês vão construir em comum acordo. E se vocês não conversarem, como é que isso vai ser solidificado? Como é que isso vai ser construído? Então, assim, vocês precisam estar tendo uma conversa aberta, uma conversa digna, uma conversa assertiva, para que vocês consigam também entender o que faz sentido para cada um, o que vale a pena dentro dessa relação. Então, assim, sempre tente conversar com o seu parceiro. Se ele não estiver disposto a conversar,
entenda o porquê, e se mesmo assim, mesmo depois de você ter muitas tentativas de diálogo, ele não quiser, é porque ele já não tá nem mais fazendo questão, ele só tá empurrando esse relacionamento pra frente. O quarto ponto é o desequilíbrio emocional. Aquelas pessoas que ficam surtando do nada, como se estivesse querendo colocar para fora algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento e não conseguisse. Essas pessoas tendem a chorar descontroladamente, a estarem sempre irritadas, a estarem sempre esbarrando coisas dentro de casa, a terem um famoso pavio curto. Quando essas pessoas elas já estão no limites delas, significa também que elas já não querem mais estar ali presente, mas elas também não sabem como sair. E isso encontra-se numa linha tênue com a pessoa se sentir insatisfeita dentro da relação. Alguma coisa está faltando, alguma coisa está deixando a desejar, alguma coisa não está funcionando, e aí essa pessoa acaba externando isso de uma forma muito negativa, fazendo com que as brigas aumentem, os desentendimentos aumentem, fazendo com que o casal realmente não consiga mais se realinhar. Outro ponto importante é a questão de objetivos e valores incompatíveis. Existem sim momentos da nossa vida que a gente acaba conhecendo uma pessoa e que a gente tem os mesmos desejos, as mesmas vontades. E aí a gente vai caminhando e chega um determinado momento da nossa vida que nós percebemos que cada um está indo para um lado diferente. O problema é que a pessoa que nós éramos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ou até mesmo há um único ano atrás, não é a mesma pessoa que nós estamos sendo hoje. E conforme a gente for amadurecendo, conforme a gente for evoluindo, alguns processos de vida podem mudar junto conosco. Talvez aquele objetivo que eu tinha lá atrás não seja o mesmo objetivo que eu tenho hoje para minha vida. E talvez algo que eu quisesse muito lá atrás, como por exemplo, construir uma família ou então ter um emprego fixo, talvez não seja o que eu quero agora. E aí vocês precisam estar alinhados sobre se vale a pena um ou outro abdicar de coisas para se encaixar nesses novos propósitos. E a questão de valores também entra nisso, porque muitas vezes a gente acaba tendo valores que são repassados, que foram aprendidos através dos nossos pais, da nossa criação, de contextos de pessoas no qual a gente conviveu. E aí esses valores eles deixam de fazer sentido porque a pessoa ela se autodescobriu, ela se autoconheceu. E ela percebeu que outras coisas fazem muito mais sentido para ela do que propriamente aquilo que foi ensinado. E aí entra aquela questão de valores que hoje já não acabam sendo tão congruentes com a da pessoa que está junto com você. Um outro ponto que acaba fazendo com que a relação se desgaste, que talvez seja a hora de você repensar se vale a pena estar nela, é quando você já está esgotada emocionalmente e não tem planejamento futuro de vida. É como se você estivesse estagnada no âmbito pessoal e também profissional, porque você não consegue se ver além daquilo ali. É como se você estivesse numa cúpula fechada esperando que milagres acontecessem. E, sinceramente, quando você tá num processo de vida em que você já não consegue nem mais pensar no dia de amanhã, você só vive naquela forma automática, sem muita perspectiva de melhoria, alguma coisa tá muito errada dentro do seu lar. Até porque a sua casa é para ser um aconchego, é para ser um momento de pauta, de melhorias, de perspectivas, de evolução, de crescimento. E quando você não tem isso nem dentro da sua casa, como é que você vai levar isso para outros âmbitos da sua vida? E eu bato na tecla que a gente só consegue ser uma pessoa extraordinária no nosso trabalho, para os nossos amigos, para os nossos familiares, se aquilo que a gente cultiva dentro do nosso âmbito amoroso está bem alinhado. Porque se eu estou em constante pé de guerra, em constante briga com o meu parceiro, que inclusive é o próximo ponto, muito provavelmente eu só vou conseguir levar estresse, irritação, angústia, tristeza para as pessoas ao meu redor. E o outro ponto que eu falei para vocês é essa questão de brigas. O casal briga o tempo todo. Quando tem muita briga, você precisa entender por que estão brigando tanto, por que já não se suportam, por que não dá nem para falar. Tem um que acaba falando, brigando, já sai falando, o outro se tranca no quarto, daqui a pouco vocês se veem e brigam de novo e discutem. Tudo é motivo de desentendimento. E quando chega nessa situação, principalmente se vocês têm filhos, vocês já estão prejudicando os próprios filhos. E aí vocês precisam entender a questão de responsabilidade, que não tem a ver só com manter a família unida, tem a ver com o bem-estar que vocês estão privando aquele filho ou aquela filha de ter.
Porque pais que brigam o tempo todo causam grandes traumas nessas crianças que depois se tornam adolescentes, adultos traumatizados também. Então, entender se vale a pena vocês cultivarem tanto desentendimento, tanta briga dentro de casa, até porque isso não afeta somente a vocês, afeta todos ao redor. Então, isso também pode ser um grande sinal de que talvez já não faça mais sentido essa relação. E não tem problema nenhum. Eu acho que quando eu trago esses pontos aqui, vocês devem pensar: meu Deus, mas eu não vou nem lutar pelo meu parceiro. Não é isso. Vocês podem lutar pela melhoria. Mas esses sinais, eles já devem estar no estopim. Isso aí não é de um dia, não é de uma semana. Isso já deve estar se arrastando há alguns meses. E quando essas brigas estão constantes, e se até agora não houve desejo de melhoria entre o casal, por que vai haver agora do nada? Brilhou um pontinho aqui e vai haver. E tem que ver também se o seu parceiro, se a sua parceira está disposta a melhorar. Ou se o outro também já está de saco cheio, só esperando que alguém tome iniciativa. Porque tem isso também, né? Às vezes o casal já tá até dormindo em quarto separado, já não conversa mais, e só tá esperando que alguém tome a iniciativa de finalizar aquilo que para ambos já não tá bom há muito tempo. Então reflitam, como que está a relação de vocês? Quais são os prejuízos e quais são os benefícios que vocês têm acarretado durante esse processo? Como que vocês se enxergam como pessoas? Qual é o modo que você enxerga o seu parceiro, sua parceira? Você ainda sente admiração? Você ainda sente desejo? Você ainda sente aquela chama acender ou não? Porque muitas vezes o término ele pode ser doloroso, mas ele pode também ser necessário para que você consiga restabelecer a sua autoconfiança, o seu amor próprio, a sua autoestima e principalmente a sua essência. Então não se perca para tentar ficar numa relação somente para dizer que está ali presente. Grandes pessoas se descobrem quando elas conseguem ser livres delas mesmas. E isso se enquadra muito na questão de empoderamento também. Saber quem você é, saber fazer as suas escolhas, saber o que te faz bem e o que não te faz bem e como alcançar essa liberdade emocional estando ou não dentro de um relacionamento.